Chegava lá, batia na porta daquele homem e ele nem o quê? Nem atendia ela. É aquele teu familiar que você fala para ele assim: muda, fulano muda. Ele te ouve, mas ele não te atende. O título da nossa pregação: a parábola do juiz iníquo, o poder da oração. Eu gostaria que você que trouxe a sua Bíblia, sentado mesmo, que você levantasse ela para o céu. Ó Deus maravilhoso, ó Deus poderoso, eu te peço de todo o meu coração, fala conosco através dessa palavra. Que não seja eu a falar, Pai. Meu Deus, me usa como instrumento para que essa palavra chegue, meu Pai, em milhares e milhares de pessoas. E aonde chegar essa palavra, que chegue a mudança, que chegue a transformação. Porque a tua palavra, ela tem poder de transformar, ela tem poder de edificar, ela tem poder de restaurar e abençoar a vida de uma pessoa. Então, Deus, eu te peço de todo o meu coração que o Senhor abençoe essa palavra de hoje e que o Senhor fale com cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Você que ora comigo, diga: fala comigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Já acharam aí já a palavra? Coloca para nós, por gentileza, a palavra aí, em nome de Jesus. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar pelo telão, em nome de Jesus. Abaixa só mais um pouquinho o fundo para nós, por gentileza. Isso, deixa bem baixinho, obrigado. Lucas capítulo 18, no verso 1, diz assim: disse-lhe quem? Jesus vai falar com cada um de nós. Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Olhe para mim, por gentileza. Jesus, ele tinha essas parábolas, e essas parábolas era uma história da brilhante imaginação de Jesus. Diga glória a Deus. Era uma história da brilhante imaginação de Jesus, que Jesus falou para que ficasse de exemplo para nós. E essa parábola que nós vamos ouvir hoje é a parábola para a gente entender o dever de orar sempre. O que é dever? Dever é uma coisa que nós precisamos o quê? Fazer. Dever é algo que nós precisamos fazer. E quando é que nós temos que orar? Jesus disse no começo dessa parábola: o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Esse esmorecer é perder a força. Esse esmorecer é desanimar. A Bíblia fala que a gente tem que orar sempre. Se a gente está feliz, a gente tem que fazer o quê? Orar. Se a gente está triste, a gente tem que fazer o quê? Orar. Se aconteceu o que a gente quer, a gente tem que orar. Se não aconteceu, a gente tem que continuar orando. Diga glória a Deus. Presta muita atenção no que eu vou falar para vocês. Deus, ele tem várias maneiras de falar conosco. Ele fala conosco através de um amigo. Ele fala conosco através de uma palavra. Ele fala conosco através de um vídeo que a gente assiste. Ele fala conosco às vezes através de um filme. Ele fala conosco através de uma pessoa que a gente nem conhece. Ele fala conosco através das Sagradas Escrituras. Ele fala conosco também através de um louvor. Ou seja, agora que você está acompanhando essa mensagem, Deus está falando com você. Diga glória a Deus. Deus, ele usa várias formas de falar com a gente. Agora, tem uma forma de a gente falar com Deus. E qual que é essa forma de a gente falar com Deus? A oração. A forma que faz a gente falar com Deus é a oração. Não tem como eu querer falar com Deus de outra forma a não ser a oração. E essa oração pode ser verbalizada ou pode ser na mente. Você pode estar no trânsito e estar fazendo o quê? Orando. Você pode estar no teu trabalho e estar o quê?
Orando. Você pode estar na sua casa e estar orando na sua o quê? Na sua mente. E o segredo, o poder da oração é muito grande. O segredo da vitória é orar. Quanto mais você ora, quer ver? Você está angustiado, dobra o teu joelho e ora, para ver do jeito, da forma que você vai o quê? Que você vai se levantar. Certamente você vai se levantar diferente. E por que você vai se levantar diferente? Porque a oração, ela tem poder de arrancar todo o mal da nossa vida. E a oração é o elo que nos une a Deus. A oração é uma conversa, um diálogo com Deus. Por exemplo, você que tem filhos, se os seus filhos não falar para vocês o que eles querem, às vezes você não sabe o que ele quer. É ou não é verdade? Às vezes você pergunta para ele, você quer agradar ele no dia do aniversário, ou alguma data, ou no dia a dia mesmo. Você fala para o teu filho, o que você quer comer hoje? É ou não é verdade? E aí o seu filho vai falar, olha, eu quero comer tal coisa. E através do seu filho falando, você sabe o que o teu filho quer. Você lembra Jesus, quando Jesus viu um cego, que o cego começou a clamar e esse cego estava pedindo esmola. Jesus chega para esse cego e fala, sabe o que para ele? O que queres que eu te faça? Por que Jesus perguntou para ele o que quer que te faça? E está registrado isso na Bíblia, para mostrar para nós que mesmo que seja óbvio o que a gente quer, Deus só vai nos entregar quando nós pedir, através da oração. Fala para esse irmão que está do teu lado, tem que orar, fala para ele aí. E nós temos que orar quando? Sempre e nunca o quê? Esmurecer. Próximo versículo. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus e nem respeitava homem algum. Presta muita atenção nisso. Ele não temia Deus e nem respeitava homem algum. Eu já vou falar sobre isso. Vamos lá. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Próximo. Ele por algum tempo não a quis, o quê? Não quis atender, mas depois disse consigo mesmo, bem sei que eu não temo a Deus e nem respeito homem algum. Todavia, como essa viúva me oportuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha me molestar-me. Olhe para mim, preste atenção. Essa parábola conta a história de duas pessoas. Um juiz que não temia Deus e que não respeitava homem o quê? Nenhum, ele não tinha temor a Deus. E uma senhora viúva que vinha ter com ele e batia na porta dele pedindo, julga a minha causa. Mas por algum tempo, esse juiz não quis o quê? Não quis atender. Aí pensa comigo, tem muitas pessoas que elas abandonaram a fé, porque elas estão buscando por um familiar, e esse familiar ainda não tem temor de Deus. Ele não respeita, ele não tem temor a Deus e às vezes ele não respeita ainda ninguém. Aí o que acontece? Por algum tempo, a oração dela pode não ser atendida. Por algum tempo, a oração dela pode não ser atendida. Mas essa oração, por algum tempo, parece que não foi atendida. Mas se você continuar firme, vai haver uma mudança. Você vê que aquela mulher chegava lá, viúva, chegava lá, batia na porta daquele homem, e ele nem o quê? Nem atendia ela. É aquele teu familiar que você fala para ele assim, muda, fulano muda, ele te ouve, mas ele não te atende, sabe? E há pessoas que estão colocando em prova a salvação delas. Por quê? Porque ela fala assim, eu estou indo na igreja orar pelo meu familiar e ele não muda. Mas o primeiro propósito de você vir na igreja não é para mudar o teu familiar, é para você ser salvo. Você vai orar e Deus vai mudar ele, mas tem a hora o quê? Certa. Muitos de vocês que estão ouvindo essa mensagem, se há um ano atrás alguém falasse que você ouviu uma mensagem de uma igreja, você talvez falaria, claro que não. Talvez alguém tentou falar para você de Jesus antes, você nem deu importância, porque tudo tem a hora o quê?
Aquele homem, ele não temia Deus. Por isso, por algum tempo, ele fez o quê? Ele não atendeu aquela mulher. Ele não atendeu. Às vezes as pessoas estão esmorecendo porque elas querem tudo para ontem. Escuta o que eu vou te falar, guarda na tábua do teu coração o que eu vou falar para você. Entre a tua plantação e a tua colheita existe um tempo, e esse tempo se chama processo. Tem muitas coisas que nós pedimos para Deus que nós nem estamos preparados para receber. Tem coisas que estão acontecendo hoje na minha vida que eu pedi muitos anos atrás. Tem coisas que eu pedi que até hoje não aconteceram. Por que não aconteceu? Só Deus sabe. Às vezes não aconteceu porque ainda não é não é a hora. Então às vezes a gente está vendo pessoas esmorecer, pessoas pararem de orar, e sabe o que elas falam? Elas falam assim: olha, eu vou parar de ir na igreja porque eu estou lutando pelo meu familiar e ele não muda. Eu estou lutando pelo meu familiar, mas parece que cada vez ele está pior. Eu estou lutando pelo meu casamento, eu estou lutando pelos meus filhos, eu estou lutando pela minha saúde, e cada vez está parece que está pior. Aquele homem, por algum tempo, ele não quis. Volta o versículo aí, por gentileza. Ele por algum tempo não a quis atender. Ele nem atendia ela. Ela ia lá e batia, ele nem ele nem atendia. Mas depois disse consigo mesmo. Sabe, às vezes as pessoas falam assim: eu vou sair da igreja porque Deus não está mudando a história da minha casa. Quando a pessoa ela fala isso, já deu para ver que ainda ela não amadureceu na fé, ainda ela não é convertida. E como que teu familiar vai se converter se ele não vê em você conversão? Às vezes nós temos pessoas, às vezes dentro da nossa família, às vezes a gente tem pessoas dentro da nossa família que são evangélicas, que elas frequentam a igreja, mas elas são uma pedra de tropeço, são um exemplo a não ser seguido. Existem centenas de pessoas que estão em altares, que pregam, que louvam, que têm cargo nas igrejas, mas ela é uma péssima referência de pessoa de Deus. Aí o familiar olha e fala assim: eu vou na igreja para ter uma vida que nem a dela? Eu vou na igreja para ser que nem ela? Então nós temos que entender que para nós converter a nossa família, primeiro nós temos que ser convertidos. Nós temos que acreditar, nós temos que orar sem cessar, nós temos que estar em oração. Nós temos que orar quando estamos felizes, temos que orar quando estamos tristes, temos que orar quando estamos no trabalho. Não é você levantar a mão no teu trabalho lá e ficar aleluia, aleluia. Não é isso. É aqui, na tua mente. Deus, obrigado por mais esse dia. Obrigado por o Senhor ter me acordado com vida. Obrigado pela minha esposa, obrigado pelo meu marido, obrigado pelos meus filhos, obrigado pela minha casa, obrigado pela minha família. Está indo para o trabalho, Deus me leva, me guarda de pessoas mal, me guarda de fofoca, me guarda de tudo que não presta, me guarda das más companhias, me livra das ciladas do diabo. E toda hora você está aqui, falando com quem? Falando com Deus, a tua mente conectada com Deus. A Bíblia fala que nós temos que meditar na palavra de Deus de dia e de noite, mas não quer dizer que você tem que andar o dia inteiro com a Bíblia na mão. Não é isso, pessoal. Esse meditar na palavra de Deus de dia e de noite é você pegar essa palavra que você está ouvindo e fazer essa palavra ecoar na sua mente e ficar na sua mente. Às vezes a gente ouve uma música e ninguém mandou a gente nem decorar essa música, mas só da gente ouvir uma vez a gente já sabe a letra da música. Mas a palavra às vezes tem tanta dificuldade porque a própria pessoa, que ela não é de oração, ela cria uma fortaleza na mente dela e no coração dela. E essa fortaleza, tudo que o pastor fala não é para ela. Tudo que o pastor fala, ela fala: eu já sei isso, eu já sei, isso eu já sei. Não é bem assim, amanhã eu mudo. Não, muda hoje, meus irmãos. Muda hoje. Para você mudar, não tem como mudar de vida sem ser de oração. Não tenta mudar na força do teu braço que você vai cair. Não tenta mudar na força do teu braço que vai dar o quê? Vai dar ruim, vai dar errado. Você tem que mudar orando: meu Deus, me ajuda.
Olha, meu pai acordou, meu Deus, obrigado. Olha, que hoje venha ser um dia inteiro de louvor ao Senhor. Não deixa eu cair em tentação. Você que já teve algum vício, não deixa, olha, eu cair nesse vício. Não deixa eu voltar a beber, não deixa eu voltar a fumar, não deixa eu voltar a fazer o que eu fazia. E você vai vencendo dia após. Chegou no final do dia, pai, obrigado por esse dia. Vai almoçar, tem que fazer o quê? Ora. Não precisa você chegar, às vezes tem pessoas, ela foi almoçar no restaurante dela, está lá no restaurante, oh meu Deus e meu pai. Não, até eu quando eu vou com mais irmão no restaurante, eu nem gosto que peça para mim orar, porque é uma coisa individual. E quando a gente quer orar em lugares públicos, a gente está sendo hipócritas, porque a gente tem que respeitar a fé das outras pessoas também. É ou não é verdade? Às vezes, se a gente visse alguém de outra religião fazendo os rituais dele no lugar, às vezes a gente até saía. É ou não é verdade? E às vezes a pessoa é crente, ela vai orar e fica orando alto. Não, não se ora assim. Ora na sua o quê? Na sua mente. Oração individual. Você vai em algum lugar, vai num restaurante, ora lá você, pai. Abençoa esse alimento. Não precisa nem fechar o olho. Abençoa esse alimento. Coloca as tuas mãos, porque a gente tem que ter o que? Sabedor. Ora quando você está no trânsito. Ora onde você estiver. Sabe, eu acho que uma coisa que tem que haver dentro de nós é o respeito. A partir do momento que você está orando lá na tua casa, muito alto, você está desrespeitando o teu familiar, teus vizinhos. Às vezes até teu familiar que ainda não se converteu. Então tem que ter sabedoria. Ele por algum tempo não quis atender. É normal você estar buscando por alguém e por algum tempo você ter uma luta e uma resistência. É normal você ter às vezes uma luta, uma resistência, e você olhar e pensar, ter uma sensação, parece que Deus não está o quê? Parece que Deus não está abençoando, parece que Deus não está mudando, parece que Deus não está fazendo acontecer o que é para fazer, mas é só por um tempo. Fica tranquilo, porque a resposta vem se você continuar o quê? Vamos continuar lendo. Mas ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo mesmo: bem que eu não temo a Deus e nem respeito homem algum, todavia como essa viúva me importuna, julgarei a sua, ou seja, eu vou atender ela. Por que atendeu? Pela perseverança, porque sempre ela ia lá e fazia o quê? Esse sempre está batendo, é sempre você estar orando. Não é você ficar toda hora para o teu familiar. Ah, você tem que mudar, você tem que mudar. Tem uma hora que você tem que se calar e começar a orar. Por quê? Porque se você fala muito, a tua palavra vai caindo em descrédito. É que nem aquela mãe que fala assim: olha meu filho, se você não mudar, a mãe vai te deixar de castigo. O filho já sabe que é mentira. Que às vezes se o filho chorar, a mãe derrete tudo o coração e não deixa. Não tira algumas coisas, porque às vezes tem que disciplinar o seu filho. Mas daí o filho vai vendo: não, minha mãe só fala, a palavra vai caindo em o quê? Em descrédito. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes não, sempre, a melhor opção é a oração. Diga glória a Deus. Diga assim: a melhor opção é a oração. E não é uma oração qualquer, é uma oração constante. Eu orar hoje, eu orar amanhã, eu orar depois da manhã, eu orar todo dia da minha vida. Porque a oração, como diz no começo desse texto, o dever da oração. Dever é uma coisa que tem que ser o quê? Cumprido. É ou não é verdade? Se a gente não cumprir os deveres da terra, os deveres, todo lugar tem os deveres. Na escola tem os deveres, na sua casa tem os deveres. Alguém tem que cumprir esses deveres. Quem é cristão, é um dever do cristão orar. Ah não, eu não vou orar porque eu já conheço muito a Bíblia, Não, é um dever orar. Não dá para você fazer nada sem oração. Tem dias que eu dobro o meu joelho e falo assim: vou orar ali uns 10 minutos, estou precisando orar. Esses dias mesmo a minha esposa saiu, eu fui no banheiro. Eu coloquei meu rosto no chão. O banheiro é um lugar que Deus deixou para nós, para lembrar quem nós somos. Sabia? Para lembrar. O banheiro é o lugar que Deus deixou para nós, para a gente olhar e falar assim: nós não somos nada.
Nós não somos nada. E eu coloquei meu rosto no chão e eu comecei a orar para Deus. Quando eu fui ver, pessoal, eu já tinha orado 1h10 já. Era 10 minutos que eu ia orar. Eu orei 1h10 e ainda eu acabei parando de orar. Estava tão bom a oração, eu falando com Deus e sabe, o Espírito Santo me envolvendo. A oração é assim, ó. Você começa a orar e às vezes você nem tem hábito para orar, mas você vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Daqui a pouco você vai viver e não vai conseguir viver sem orar. Toda hora você vai estar orando. Às vezes vai ter alguém perto de você, vai falar: fulano, você entendeu o que eu falei? Pá, desculpa, não estava prestando atenção. Porque você vai estar orando. Você vai estar orando, vai estar repreendendo o mau pensamento, vai estar agradecendo a Deus. Diga glória a Deus, amém? Então olha só: todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha me molestar. 6. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Diga glória a Deus. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É uma pergunta. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Deus vai fazer justiça na nossa vida, mas para Ele fazer, a gente tem que orar hoje, e amanhã temos que orar, depois da manhã temos que orar, todos os dias que Deus nos der de vida, nós temos que orar todos os dias. E não abra mão da sua comunhão com Deus, porque teu familiar não quer mudar. Existem pessoas que não querem mudar, existem pessoas que elas querem mudar e não conseguem, e existem as pessoas que não querem mudar e não querem mudar. É a verdade. E existe também aquelas pessoas que querem mudar e vão mudar porque elas estão em oração. E você tem que saber identificar isso. Porque às vezes a pessoa abandona a fé porque ela fala assim: eu vou abandonar a fé porque eu não vi resultado na minha vida. Eu vou abandonar a fé porque eu não vi resultado na minha casa. Eu não vi resultado na minha família. Não abandone a fé. Continue fazendo o quê? Deus vai fazer justiça na tua vida. Escuta o que eu estou te falando, meu irmão. Se você orar, você vai ver o poder da oração. Você vai ver o poder da oração. Por exemplo, você está sendo prejudicado lá na empresa que você trabalha. Vamos dizer que você trabalha numa multinacional, tem lá 500 funcionários. E alguém está tentando te prejudicar nessa empresa. Aí você pega um dia e tem a oportunidade de falar com o dono da empresa. E o dono da empresa: está acontecendo isso, pode ficar tranquilo, fique sossegado. Você ficaria como? Sossegado, porque você falou com o dono da empresa. Sabe quem pode resolver todos os problemas da tua vida? Quem é? É o pastor? Não. É o dinheiro? Não. Quem pode resolver todo o problema da sua vida é o próprio Deus. E para esse problema ser resolvido, Deus hoje, como Jesus parou para aquele cego e perguntou: o que queres que eu te faça? Ele parou para você hoje, nesse momento que você está acompanhando essa mensagem, e está perguntando para você: o que você quer que eu faça? E quando ele pergunta o que você quer que eu faça, ele quer que você fale, e fale em orar. Não é reclamação, é orar. Tem uma diferença entre reclamação e oração. A oração é assim, ó: Pai, olha Deus, obrigado por esse privilégio, eu te amo, eu te adoro, Pai, em nome de Jesus abençoa a minha vida. Reclamação é: por que eu sofro? Por que as coisas não dão certo para mim? Eu sou azarado. Eu nasci para sofrer. Deus não liga para mim. Eu não devia ter nascido. Isso é reclamar. E é muito ruim ficar perto de alguém que só reclama. Você conhece alguém que só reclama? Ainda bem que aqui não tem ninguém assim. Ainda bem que ninguém que está nos acompanhando é assim. Mas como tem pessoas aí por mais longe que reclama, não reclame com Deus, pessoal. Porque se você chegou até aqui, se você está acompanhando essa mensagem, é porque Deus tem cuidado de você. Amém? Em nome de quem? Então o poder da oração, a oração ela tem muito poder.
Então ore sempre, não esmoreça, não perca a fé, porque Deus é contigo. Amém, pessoal? Inclusive, vamos orar em nome do Senhor Jesus? Eu quero orar por todos vocês e determinar que as bênçãos de Deus venham sobre a tua vida. E olha, não se preocupe se você está buscando pelo teu familiar, ou buscando por alguém, ou buscando por uma situação, e parece que há algum tempo você não está sendo atendido. Tudo que você fala para Deus, Ele guarda, e tem a hora certa. Existe a hora certa da plantação, mas também existe a hora certa da colheita. Você vai começar a colher se você continuar o quê? Firme. Diga glória a Deus.